Evangelho de Juan, capítulo 15. E nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Nosotros vamos a leer del capítulo 1 al 8. Para ganharmos tempo, vou pedir que meu companheiro leia. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Sim. ¿Lee? Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. Padre, nosotros rogamos que tú tengas misericordia de nosotros una vez más. Que teu Espírito possa nos guiar, abrir os nossos olhos. Que tu Espíritu nos pueda guiar y abrir nuestros ojos. Falar conosco por meio da tua palavra. Y puedas hablar con nosotros por medio de tu palabra. Dá-nos coração obediente, Senhor. Danos un corazón obediente. Queremos ser varas que produzam frutos em Ti. Queremos ser pámpanos que dan fruto para ti. Nós oramos para a Tua glória em nome do Senhor Jesus. Nosotros oramos para tu gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Temos considerado nesses dias o chamamento ao discipulado e a frutificação. Hemos hablado en estos días del llamamiento del discipulado y de la fructificación. Parece que são duas grandes necessidades nesse tempo. Parece que son dos grandes necesidades en este tiempo. Encontramos muitos crentes, muitos cristãos, Encontramos muchos cristianos, mas temos que garimpar para encontrar discípulos nesses dias. más tenemos que excavar para encontrar discípulos en estos días. Porque discípulo é aquele que foi chamado para seguir o mestre em obediência Porque un discípulo es aquel que fue llamado a seguir a un maestro en obediencia e para ser treinado por ele para dar frutos. y para ser entrenado por él para que pueda dar fruto. Então, discípulo não vive uma vida para si. Entonces el discípulo no vive una vida para sí, É chamamento para o Senhor. es un llamamiento para el Señor. Ele está sendo conformado à imagem do seu mestre. Él está siendo conformado a la imagen de su maestro E agora ele está sendo podado pela palavra de Deus y ahora él está siendo podado por la palabra de para Dios ser uma vara que frutifique. para ser un pámpano que da fruto. Então nós temos essas duas grandes necessidades hoje. Entonces nosotros tenemos esas dos grandes necesidades De hoy, não apenas sermos salvos pela pregação do Evangelho, de no solamente ser salvos por la predicación del Evangelio, mas nos tornarmos discípulos também pela pregação do Evangelho. más volvernos también discípulos por la predicación del Evangelio. É lamentável que nesse tempo muitos estão girando a sua vida em torno de si mesmo. Es muy lamentable que en este tiempo muchos están viendo su vida girando en torno a sí mismos. E é interessante que na Bíblia o fruto nunca visa a si mesmo. Y es interesante que en la Biblia el fruto nunca está dirigido para sí mismo. Você nunca vai encontrar uma planta, uma árvore que produza fruto para ela. Usted nunca va a encontrar una planta o un árbol que produzca frutos para ella misma. O fruto é sempre para servir o próximo. El fruto siempre es para servir al prójimo. Então alguém que está girando uma vida em torno de si mesmo, Entonces, alguien que vive una vida girando en torno a sí mismo, ele está equivocado em relação ao Evangelho. él está equivocado en cuanto al Evangelio. Eu normalmente tenho falado aos jovens e os irmãos mais próximos a mim. Yo normalmente hablo a los jóvenes y a los hermanos más cercanos a mí. Que livro você está lendo? ¿Qué libros usted está leyendo? Normalmente fala, estou lendo esse. Alguns leem 4 livros de uma vez. Algunos dicen, estoy leyendo este o este. Algunos hasta leen 4 libros a la vez. E eu falei, o que você está fazendo com o que você está lendo? Entonces yo le pregunto, ¿y qué está usted haciendo con lo que está leyendo?
E eles param e não respondem facilmente. Y ellos paran y a veces no responden fácilmente. Então, se você está lendo e não compartilha com o próximo, Entonces, si usted está leyendo y no comparte con su prójimo, se aquilo não está frutificando para os outros, y si aquello no está dando fruto para los otros, você está lendo de uma forma equivocada. entonces usted está leyendo de una forma equivocada. Lá em Israel, En Israel nós temos dois grandes mares muito conhecidos: tenemos dos grandes mares conocidos, o Mar da Galileia e o Mar Morto. el Mar de Galilea y el Mar Muerto. O Mar da Galileia está cheio de vegetação e frutos ao seu redor. El Mar de Galilea está lleno de vegetación y de frutos a su alrededor. Tudo que entra ali com vida continua correndo com vida adiante. Todo lo que entra allí con vida continúa corriendo con vida más adelante. Mas o Mar Morto é muito salgado Y más el Mar Muerto es muy salado. e o que entra ali com vida morre. Y lo que entra allí con vida muere. Esse é uma grande ilustração para nós. Esto es una grande ilustración para O nosotros. Senhor investe em nossas vidas, El Señor invierte en nuestras mas vidas, se formos egoístas, mas si somos egoístas, tudo que chega a nós morre ali mesmo. todo lo que llega a nosotros muere ahí mismo. Não passa adiante. No pasa más E adelante. tudo que for como o Mar da Galileia, Mas todo aquel que es como el Mar de Galilea, então ele vai frutificar para os que estão adiante dele. entonces va a dar fruto para aquellos que están adelante de él. Então aqui o Senhor está dizendo que aquela vara que não produz fruto, Entonces el Señor está diciendo aquí que aquella vara que no da fruto, ela será cortada. ella será E cortada. a que produz fruto, Y la que produce fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Él la va a limpiar para que todavía dé mucho más fruto. Nesta metáfora tão rica, En esta metáfora tan rica, nós encontramos 4 elementos principais: nosotros encontramos 4 ingredientes a principales. videira verdadeira, que é Cristo; La vid verdadera, que es Cristo; o agricultor, que é o Pai; el agricultor, que es el Padre; os ramos, que são os salvos; los pámpanos, que son los salvos; e os frutos, que é a coroa da união com Cristo. y los frutos, que son la corona de nuestra unión con Cristo. Os frutos são os resultados que são produzidos pela união com Cristo. Los frutos son el resultado de nuestra unión con Cristo. Então, sem frutos, nós não temos coroa. Entonces, sin frutos, nosotros no tenemos corona. Sem fruto, não estamos produzindo o que gera glória para Deus. Sin frutos, nosotros no estamos produciendo aquello que le da la gloria a Dios, que honra a Dios. Como seria importante se pudéssemos entender que o Senhor está focando o fruto. ¿Cómo sería importante si nosotros pudiéramos entender cómo el Señor se enfoca tanto en el fruto? Em todo o Novo Testamento, Ele está olhando para o fruto. En todo el Nuevo Testamento siempre se está apuntando hacia el fruto. Mesmo quando Ele passeia como sumo sacerdote entre os candeeiros no Apocalipse, Aun cuando Él pasea como sumo sacerdote allí en Apocalipsis entre los candeleros, está buscando fruto. Él está buscando fruto. Então nós somos uma assembleia pela graça de Deus. Entonces nosotros somos una iglesia por la gracia de Dios Então precisamos considerar isso. y necesitamos considerar Nós eso. somos chamados ao discipulado e à frutificação. Nosotros somos llamados a ser discípulos y a dar fruto. Você deve se lembrar que eu disse que tem uma palavra que é chave nesse texto de João 15. Usted tiene que recordar que yo le dije que hay una palabra que es clave en este texto, en Juan Alguém 15. lembra que palavra é essa? ¿Alguien se recuerda qué palabra es? Ah, que bom. Permanecer. Qué bueno, permanecer. Ela aparece pelo menos 12 vezes entre esses versículos que lemos do 1 ao 17. Ella aparece por lo menos 12 veces en estos versículos que leímos del 1 hasta el 17. E somente no versículo 4 aparece 4 vezes. Y solamente en el versículo 4 aparece 4 veces. Essa passagem mostra para nós que onde houver fruto, onde houver vida, haverá fruto. Este pasaje muestra para nosotros que donde hay vida, hay fruto. Isso tem que ficar claro para nós. Eso tiene que quedar bien claro para nosotros. Se não temos vida, não temos fruto. Si no tenemos vida, entonces no tenemos fruto. E o que teremos? Entonces, ¿qué tendremos? Cheios de folhas. Olor de hojas. E quando o Senhor vem procurar fruto, nós somos como aquela Higuera. árvore, aquela figueira que está enganando. Y cuando el Señor viene a buscar el fruto en nosotros, nosotros podemos llegar a ser como aquella higuera que está engañando, solo tiene hojas. Ele foi procurar fruto e só achou folhas. Él fue a buscar el fruto y solo encontró hojas. Eu me lembro quando o irmão Dino começou a viajar conosco no Brasil, Yo recuerdo cuando el hermano Gino comenzó a viajar con nosotros en el Brasil, no início dos anos 90, acho que 93. como a inicios del año 90 o 93. Uma vez ele comentou essa parábola.
Él una vez comentando esta parábola, ele disse que o nosso pai é o agricultor da videira él decía que nuestro Padre es el agricultor de la vid e ele está buscando fruto. y Él está buscando fruto. Mas se Deus é o agricultor, o que é o diabo? Y si Dios es el agricultor, entonces ¿quién es el diablo? O diabo também é um agricultor. El diablo también es un Só agricultor, que ele planta pé de fumo para fazer cigarro. solamente que él planta É uma planta que só dá folhas que faz o cigarro. una planta que solo da hojas y lo que hace es minar la tierra. O Senhor está focando fruto. El Señor está enfocándose en el fruto. Toda vara que não dá fruto, ele corta. Toda vara que no da fruto, Él corta. E por que corta? ¿Y por qué corta? Porque ela está roubando a vida da videira Porque ella roba la vida de la vid e ela está ocupando o lugar de uma outra vara que produz fruto. y ella está ocupando el lugar de otro pámpano que pudiera dar fruto. Já o diabo, ele corta todo o ramo, toda a vara que dá fruto, Y el diablo lo que quiere es cortar las ramas que dan fruto, para que nós sejamos apenas varas cheias de folhas. para que nosotros seamos solamente pámpanos llenos de hojas. Então, muitas das vezes, nos envolvemos com coisas que não produzem frutos. Entonces a veces nosotros nos podemos envolver en cosas que no producen fruto. E às vezes ficamos satisfeitos porque estamos cheios de conhecimento e de algumas práticas. Y a veces estamos satisfechos porque tenemos conocimiento o algunas prácticas. Ficamos girando em torno de nós. Y quedamos girando en torno a Não nosotros. produzimos frutos nem a glória de Deus. No producimos frutos ni damos gloria a Dios. Quando não temos frutos, significa que estamos doentes. Cuando no damos frutos significa que estamos enfermos. Muito cuidado com esse segundo agricultor. Mucho cuidado con aquel agricultor. Você lembra quando o Senhor falou da parábola do semeador? ¿Usted recuerda cuando el Señor habló de la parábola del sembrador? Ele também fala da parábola do joio e do trigo. Él también habla de la parábola del trigo y la cizaña. Quando aqueles que cuidavam do trigo dormiram, Cuando aquellos que cuidaban del trigo dormían, o inimigo foi lá e semeou joio. el enemigo vino allá y sembró cizaña. Então, muitas vezes temos coisas entre nós que são como joio. Entonces a veces podemos tener entre nosotros cosas que son como cizaña. Parece que é trigo, Parece que es trigo, mas não produz fruto. mas no da ningún fruto. E é interessante que o trigo, quando ele está maduro, Y es interesante que cuando el trigo está maduro, ele vai se curvando até o chão, él se va inclinando hasta el suelo, porque ele tem peso. porque él tiene E peso. isso representa quebrantamento e humildade. Y eso representa quebrantamiento O y joio humildad. se parece muito com o trigo, El trigo se parece mucho a la cizaña, mas o joio nunca se humilha. mas la cizaña nunca se humilla. Não há fruto. No hay fruto. Quando temos frutos, Cuando tenemos nós frutos, vamos nos humilhando e sendo quebrantados para Deus. nosotros nos vamos humillando y siendo Então temos que quebrantados ter muito delante de cuidado Dios. com o que está sendo semeado entre nós. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello que es sembrado entre Porque nosotros, se não produz fruto, porque si no produce fruto, produz orgulho. produce E orgullo não haverá quebrantamento. y no hay quebrantamiento. Haverá defesa de si mesmo. Habrá, Defesa, a pessoa está sempre se poupando. la persona siempre estará guardándose a sí misma. Você lembra quando Jesus se reporta a si mesmo como o grão de trigo? ¿Se recuerda cuando Jesús habla de sí mismo como el grano de trigo? Se o grão de trigo cai em terra e não morre, Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, ele vai permanecer sozinho. él va a quedarse solo. Mas se ele morrer, Mas si él muere, ele vai produzir muitos frutos. él va a producir frutos. Então esse é um princípio. Entonces, este es un O principio. Senhor quer muitos El frutos. Señor quiere mucho Mas fruto. temos que morrer para nós e aceitar a disciplina espiritual. Necesitamos morir para nosotros y aceptar la disciplina espiritual. É sutil quando nós giramos a vida da igreja em torno de si mesmo. Es muy sutil cuando nosotros cambiamos y volvemos la vida de la iglesia en torno a nosotros mismos. Onde há vida haverá frutos. Pero donde hay vida hay frutos. Se cuidarmos bem das raízes, Si cuidamos nosotros bien de la raíz, haverá frutos de qualidade. habrá frutos de calidad. Então temos que voltar para a raiz. Entonces necesitamos volver a la raíz. Teve obreiro na África do Sul muito famoso. Hubo un obrero en África del Sur muy famoso. Famoso porque ele foi muito frutífero no ministério. Famoso porque él dio mucho fruto en el ministerio. Ele teve cerca de 240 escritos. Él tuvo cerca de 240 libros E quase tudo que ele escreveu se tornou devocional. y casi todo lo que él escribió se volvió devocional. Mesmo que fossem comentários bíblicos, ele escreveu no estilo devocional. Aunque fueran comentarios bíblicos, todo él lo escribía
de manera devocional. Porque ele diz que todo o problema da igreja está na raiz. Porque él decía que todos los problemas de la iglesia estaban en su E raíz. a raiz é a vida de habitação em Cristo. Y la raíz es la vida de comunión o de habitación en Cristo. É levar os santos a conhecer o segredo de permanecer em Cristo. Es llevar a los santos a conocer el secreto de la permanencia en Cristo. Então, o Evangelho nos põe em Cristo. Entonces el Evangelio nos pone en Cristo. Mas uma vez que estamos em Cristo, é necessário haver consagração. Mas una vez estamos en Cristo necesitamos ser personas consagradas. E é isso que João está falando no capítulo 15. Y eso es lo que Juan nos está hablando aquí en el capítulo 15. Está nos chamando uma vida de oração e obediência. Una vida de oración y de obediencia. E somente assim poderemos produzir frutos. Y solamente así podemos producir frutos. É necessário uma vida de devocional diante do Senhor. Necesitamos tener una vida devocional delante del Señor. Quando você olha esses versículos, Cuando usted mira estos versículos, vamos olhar, por exemplo, o versículo 3. vamos a mirar, por ejemplo, el versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ustedes ya están limpios por causa de la palabra que yo les he hablado. Então, qual é o instrumento que Deus usa para nos limpar? Entonces, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para limpiarnos? É a palavra. Es la palabra. Mas lembre-se, essa palavra no grego é logos. Mas recuerden que en el griego esa palabra es logos, Representa todo o pensamento de Deus. representando todo el pensamiento de Toda a Dios, verdade de Deus. toda la verdad de E nós Dios. não podemos excluir nada dela. Y nosotros no podemos quitar nada de Não eso. podemos escolher o que queremos e o que não queremos. No podemos escoger lo que queremos o lo que no queremos. Se somos uma assembleia de cristãos, Si somos una iglesia cristiana, onde a liderança escolhe as coisas que vão pregar ou não, donde los líderes escogen lo que van a predicar o no, então significa que ele, o nosso pai, deixou de ser o agricultor. entonces significa que nuestro padre dejó de ser el labrador. E nós estamos cultivando pé de fumo. Entonces nosotros estamos cultivando una planta que solo da hojas. Tem que ter cuidado para não migrarmos de ser uma videira em pé de fumo. Nosotros necesitamos tener cuidado de hacer una vid y no una planta que solo da Então hojas. aqui diz que somos limpos pela palavra de Deus. Entonces aquí dice que somos limpios por la palabra. Mas aparece novamente o termo palavra no versículo 7. Mas aparece el término palabra nuevamente en el versículo Se 7. permanecerdes em mim Si permanecieres en mí e as minhas palavras permanecerem em vocês, y mis palabras permanecen en vosotros, pedirão o que quiserem e lhes serão feito. pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aqui nós temos uma condicional para produzir frutos, Aquí tenemos una condicional para poder producir el fruto. uma condicional para Deus ouvir as nossas orações. Una condición que Dios da para que Él pueda oír nuestras oraciones. Se permanecerdes em mim, Si permanecen en mí. então devemos cultivar essa prática de habitar no Senhor. Entonces necesitamos cultivar esa práctica de estar en la presencia del Señor. Uma das coisas mais importantes à liderança hoje Una de las cosas que son más importantes para el liderazgo hoy é conduzir todo o povo de Deus a uma vida de consagração. es conducir al pueblo de Dios a una vida de Se consagración. não temos devocional com o Senhor, Si no tenemos devoción con el Señor, se não estamos enraizando a nossa vida cristã nele, si no estamos echando raíces en nuestra vida cristiana se não hacia Él, temos uma vida na palavra do Senhor, si no tenemos una vida en la palabra del Señor, se não estamos obedecendo a palavra de y Deus, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, não estamos habitando nele. no estamos permaneciendo en Él. Nós estamos habitando em nós mesmos. Nosotros estamos permaneciendo en nosotros Isso seria mismos. uma vida em torno de si mesmo. Eso sería una vida en torno de nosotros Então nós mismos. vamos produzir alguns frutos, Entonces nosotros vamos a producir algunos mas frutos, serão obras da carne mas serán frutos de la e carne não fruto do Espírito. y no frutos del Espíritu. Então Jesus está dizendo: Entonces Jesús nos está se diciendo, permanecerem em mim. si permanecen en mí. Então o nosso chamamento hoje é para permanecermos no Senhor. Entonces nuestro llamamiento hoy es a permanecer en el A Señor. própria igreja tem que ter muito cuidado para não se mover com nada que nos distraia dele. La propia iglesia tiene que tener mucho cuidado para no dejarse distraer por algo que nos separe de Cristo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Enquanto que no verso 3, palavra no grego é logos, en cuanto que en el verso 3 la palabra en el griego es logos, aqui palavras é rema. aquí la palabra es rema. Lá é toda a palavra de Deus. Allá es toda la palabra de Dios. Precisamos ser aprofundados na palavra de Deus. Necesitamos profundizar en la
palabra de Dios. Mas uma vez que estamos sendo ministrados pela palavra de Deus, Mas una vez que estamos siendo ministrados por la palabra de devemos Dios, estar cheio de oração, buscando aquela vontade específica de Deus. necesitamos estar llenos de oración buscando aquella voluntad específica de Dios para nosotros. De maneira de que do Logos De manera que el Logos nos leva a tocar no rema de Deus. nos lleva a tocar el rema de Dios. E é quando nós recebemos essa palavra revelada de Deus, que é o rema, Y cuando nosotros recibimos aquella palabra revelada de Dios, que es el rema, e nós obedecemos a Deus, y nosotros obedecemos a Dios, então poderemos pedir tudo o que quisermos. entonces podemos orar y pedir todo lo que querramos. E Ele está fazendo uma promessa. Y Él está haciendo aquí una promesa. Eu vou responder. Yo voy a responderles. Esse autor, Andrew Murray, Este autor, Andrew Murray, que foi obreiro singular do Senhor, que fue un obrero muy particular del Señor, ele diz que o normal é que todas as nossas orações sejam respondidas. él dice que lo normal es que todas nuestras oraciones sean respondidas. Mas quando nossas orações não são respondidas, Pero cuando nuestras oraciones no son aqui respondidas, está a origem do problema. aquí está el origen del problema. Por um lado, nós não estamos habitando no Senhor. Por un lado, nosotros no estamos permaneciendo en el E Señor. quando deixamos de permanecer? Y cuando dejamos de É permanecer, quando nós evitamos toda a palavra de Deus. es cuando nosotros evitamos que venga toda la palabra de E Dios. quando nós também deixamos de obedecer aquilo que Ele está revelando para Y nós. cuando nosotros dejamos de obedecer aquellas cosas que el Señor está mostrándonos, Então, se nós não obedecemos a palavra do Senhor, entonces si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, como esperar que Ele vai responder às nossas orações? ¿cómo vamos a esperar que Dios responda a nuestras oraciones? Se formos sérios com Deus, Si somos serios con Dios, não devemos orar por orar. no deberíamos orar por orar. Devemos orar para ter comunhão com Deus Debemos orar para que nuestra comunión con Dios e também para obedecer a vontade de y Deus. también para obedecer la voluntad de Nós Dios. temos dois privilégios aqui. Nosotros tenemos dos privilegios aquí. Por um lado, habitar nele, Por un lado, estar, permanecer en Él, e por outro lado, produzir frutos. y por el otro lado, producir frutos. É um privilégio e uma responsabilidade. Es un privilegio y una responsabilidad. Então Ele está fazendo essa promessa para nós. Entonces Él está haciendo estas promesas para Se nosotros. permanecerem em mim Si permanecemos e en as Él minhas palavras permanecerem em y mis vocês, palabras permanecen en ustedes, pedirão o que quiserem pidan lo que quieran e lhes serão feito. y les será hecho. Como vamos saber se realmente estamos habitando no Senhor? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos permaneciendo en el Señor? É quando as nossas opiniões Es cuando nuestras opiniones não estão acima da palavra de Deus. no están por encima de la palabra de Às Dios. vezes parece que somos muito espirituais. A veces parece que somos muy espirituales. Mas quando alguém chega e fala, mas aqui está escrito assim. Más cuando alguien viene y nos dice, pero es que aquí está escrito así. É, mas nós não temos muita liberdade com essa passagem. Ah, pero yo no tengo mucha libertad con ese Eu acho pasaje. que aquilo foi para aquele tempo. Yo hallo que aquello fue dicho para aquel tiempo. Nós pensamos diferente. Nosotros pensamos diferente. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Há muitas coisas no Novo Testamento Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que hoje não são praticadas em muitas igrejas. que hoy no son practicadas en muchas E há iglesias. muitas coisas que não estão em lugar nenhum da Bíblia, Y hay muchas cosas que no tienen no están en ningún lugar en la que Biblia estão sendo praticadas que hoje. están siendo practicadas hoy. Então é uma inversão de valores Entonces se han invertido los e valores uma apostasia. y hay una apostasía. Presta atenção novamente o versículo 3. Mire, preste atención nuevamente al versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A palavra nos limpa. La palabra nos Por limpia. isso necessitamos tanto ler a Bíblia Por eso necesitamos tanto leer la e Biblia precisamos tanto do ministério da palavra. y necesitamos tanto el ministerio de la E palabra. esse é o ministério principal na Bíblia. Es el ministerio principal en la É ele Biblia. que vai conduzir todos os serviços na casa do Senhor. Él es el que va a conducir todos los servicios en la iglesia. A obra de Deus é o resultado da palavra de La Deus. obra de Dios es el resultado de la palabra de Dios. Mas se tiramos a palavra de Deus, Mas si quitamos la palabra de não Dios, a obra de Deus. no es la obra de Dios. E se a gente apenas escolhe partes da palavra de Y Deus si, para falar, y si las personas apenas seleccionan algunas partes de la palabra de Dios para hablar, então a obra de Deus vai se tornar pela metade, entonces la obra de Dios va a volverse por la mitad, va a volverse até o incompleta, ponto de despencar e se tornar nula. a tal punto de desembocarse y volverse nula. Às vezes alguém tem um pomar na sua casa, uma plantação em sua casa, um jardim. Hay veces las personas tienen una plantación en su casa É muito comum que ela está ali tratando, adubando a terra.
Es muy común que ella esté cuidando y armando ahí la tierra e ela está esperando o fruto. y ella está esperando fruto. E às vezes passa o tempo de dar fruto Y a veces pasa el tiempo de dar fruto e aquela planta não deu fruto. y aquella planta no dio fruto. Ela está doente. Ella está enferma. Você pode até tentar trabalhar com ela para que ela produza fruta. Usted puede hasta intentar trabajar con ella a ver si produce fruto. Pode ser que ela venha produzir fruto. Puede ser que ella venga en algún momento a dar fruto. Mas se ela está apenas no seu jardim roubando lugar Mas si ella está en su jardín apenas robándose un e lugar não produz fruto, y no produce fruto, o normal será que você tire ela dali lo normal será que usted quite ese árbol de e ahí vai semear uma planta que produza fruto. y siembre una planta que produzca fruto. Mesmo que você plante uma planta que produza apenas flores, Aunque sea una planta que usted siembre para producir flores, mas você está esperando que ela produza as flores. mas usted está esperando que ella produzca flores. Agora vamos comparar isso com a igreja. Ahora vamos a comparar esto con la O iglesia. Senhor nos planta no lugar como uma vide, uma videira. El Señor nos planta en un lugar como una vid. Você acha que Ele está esperando que a gente apenas se reúne e fique cantando? ¿Usted piensa que el Señor solamente está esperando que la gente se reúne y esté cantando? Não, Ele quer trabalhar e limpar-nos como uma lavoura No, Él quiere limpiarnos y trabajarnos como una labranza para que possamos produzir frutos. para que podamos producir frutos. Versículo 2: Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Então vamos voltar ao versículo 2. Entonces vamos a volver al versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Ele o corta. Él lo quita. E todo que dá fruto, Ele limpa, Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que produza mais fruto ainda. para que lleve más fruto. Então nós agora vamos no livro de Atos. Entonces vamos ahora al libro de Hechos E nós vamos ver o cumprimento desses versículos, y vamos a ver el cumplimiento de estos versículos, especialmente o versículo 3 e o versículo 7. especialmente el versículo 3 y el versículo 7. Hechos, Atos capítulo 2 Hechos 2 vai nos dizer que eles, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. va a decirnos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre ellos. Então, no versículo 14, Entonces en el versículo 14, Pedro se levanta para pregar a palavra. Pedro se levanta para predicar la palabra E ele vai dizer que aqueles homens não estavam embriagados. y va a decir que aquellos hombres no estaban embriagados, Os homens que receberam o Espírito Santo, os cristãos. los hombres que habían recibido el Espíritu Santo, los cristianos, Porque a população que estava ali em Jerusalém porque la población que estaba allí en Jerusalén achava que eles estavam bêbados, os cristãos. pensaban que ellos estaban borrachos. O versículo 15 do capítulo 2 diz: Estes homens não estão bêbados, El versículo 15 dice, estos hombres no están ebrios, como vocês estão pensando. como vosotros suponéis, Porque agora são apenas 9 horas da manhã. puesto que es la hora tercera del día. Mas o que está acontecendo Mas esto es lo dicho por el profeta é Joel. o que foi dito pelo profeta Joel. Então, o que foi dito pelo profeta Joel faz parte do Logos. Entonces lo que fue dicho por el profeta Joel era parte del Logos. Estão nas Escrituras as coisas que ele falou. Están en las escrituras las cosas que él habló. E Pedro examinava as Escrituras. Y Pedro examinaba las escrituras. Mas agora Pedro entrou no espírito da palavra como um profeta. Mas ahora Pedro entró en el espíritu de la palabra como un E profeta. ele está tocando no rema de Deus. Y él está tocando en el rema de Ou Dios. seja, do Logos foi tirado remas. O sea que del Logos fue tomado el rema. Então o profeta Joel diz: E acontecerá nos últimos dias Entonces el profeta Joel dice, y acontecerá en los que últimos derramarei días do meu espírito sobre toda a carne. que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Você está vendo o que aconteceu? Usted está viendo lo que sucedió. Você tem o Logos, que é toda a palavra de Deus, Usted tiene el Logos, que es toda la palabra de Dios. mas agora um rema está se cumprindo. Mas ahora el rema se está cumpliendo. E eu queria lembrar vocês que quando Israel desobedeceu a Deus, Yo quería recordarles a ustedes que cuando Israel desobedeció a Dios, quando aquela videira produziu espinhos Quando- e não
uvas. Cuando aquella vid no produjo espinos sino uvas. Isaías diz que o Senhor tirou a sua cerca protetora. Isaías dice que el Señor quitó la cerca de protección. E no lugar de proteção veio a disciplina. Y en lugar de protección vino una disciplina. Agora, quando existe o contrário, Ahora, cuando existe lo contrario, quando a vinha entra no espírito da palavra cuando la vid está en el espíritu de la e palabra começa a produzir frutos, y comienza a producir então nós frutos, temos a proteção de Deus entonces tenemos la protección de Dios e a obra de Deus segue adiante. y la obra de Dios va adelante. Quando nós perdemos o espírito da palavra de Deus, Cuando nosotros perdemos el espíritu de la palabra de Dios, nos tornamos cegos, nos convertimos em cegos. en ciegos. Nós perdemos a visão espiritual. Nosotros perdemos la visión espiritual. E agora nós deixamos a direção de Deus. Y ahora nosotros dejamos la dirección de Dios. É muito importante isso que estou falando. Es muy importante esto que estoy hablando. Não porque eu estou falando, No porque yo esté hablando, mas porque isso é o que a Bíblia aponta para nós. mas porque eso es lo que la Biblia apunta para nosotros. Quando o povo de Deus sai da palavra de Deus, Cuando el pueblo de Dios sale de la palabra de Dios, então ele sai da proteção de Deus. entonces él sale de la protección de Dios. É muito importante estarmos no Logos, Es muy importante estar en Logos, ou seja, em toda a palavra de Deus, o sea, en toda la palabra de Dios, mas buscando a direção específica de Deus. pero buscando la dirección específica de Dios. Aquela palavra que Deus revela ao nosso tempo, Aquella palabra que Dios revela a nuestro tiempo, ao nosso contexto, a nuestro contexto, à nossa assembleia. a nuestra asamblea. Nós não podemos imitar o que Deus está fazendo em outros lugares. Nosotros no podemos imitar lo que Dios está haciendo en otros lugares. Nós realmente devemos buscar realidade espiritual. Nosotros realmente debemos buscar realidad espiritual. Vamos ver um outro exemplo sem abrir a Bíblia. Vamos a ver otro ejemplo sin abrir la Biblia. O povo de Israel ficou cativo em Babilônia 70 anos. El pueblo de Israel quedó cautivo en Babilônia. Babilonia Por 70 anos. en los años 70. Por 70 anos. Por 70 años. Isso. E Daniel investigava as Escrituras. Y también investigaban las escrituras. Ele estava navegando no Logos. Ellos estaban navegando en el Logos, Mas um dia ele leu o profeta Jeremias. pero Um dia ele leu un día ellos leyeron el profeta Jeremías e ele entendeu y ellos entendieron que o tempo do cativeiro que Jeremias profetizou, que el tiempo de cautiverio que Jeremías profetizó, que Deus ia libertar o seu povo, que Dios iba a libertar su pueblo, havia chegado. había llegado. Ou seja, chegou o Rema, O sea, llegó el Reman, a palavra revelada. la palabra revelada. O que Daniel fez? ¿Qué Daniel hizo? Ele não cruzou os braços. Él no cruzó sus brazos. Ele não falou: ah, Deus, se é a tua promessa, o Senhor vai fazer. Él no hablaba, ay Dios, si fue tu promesa, tú vas a hacerlo. Eu não vou tomar o lugar do Senhor. Yo no voy a tomar el lugar del Eu Señor. vou ficar esperando em Deus. Yo me voy a quedar esperando en Dios. Foi isso que Daniel fez? ¿Eso fue lo que Daniel hizo? O que vocês acham? ¿Qué ustedes piensan? Não foi isso que ele fez. No fue eso lo que Alguém él lembra hizo. o que Daniel fez? ¿Alguno recuerda lo que Daniel hizo? Quem pode responder? ¿Alguien puede responder? Sim. E quando ele entendeu, o que ele começou a fazer? Orar. Orar. Daniel passou a interceder fortemente. Daniel pasó a interceder fuertemente. Interceder conforme as Escrituras. Interceder conforme a las escrituras. Para que aquela profecia se cumprisse. Para que aquella profecía se cumpliera. O povo estava cativo lá em Babilônia. El pueblo estaba cautivo allá en Babilonia. Quando Daniel começou a orar segundo as Escrituras, Cuando Daniel comenzó a orar según las escrituras, segundo o cumprimento das Escrituras, según el cumplimiento de las escrituras, Deus ouviu. Dios lo escuchó. Mas veio uma grande batalha espiritual. Pero vino una grande batalla espiritual. Vocês lembram disso? ¿Ustedes recuerdan esto? Por que Satanás investiu tanto contra a oração de Daniel? ¿Por qué que Satanás Trabalhou tanto trabajó tanto
contra a oração contra de la Daniel. oración de Daniel, Para que o rema de Deus, para que el rema de Dios, a profecia para aquele tempo, la profecía para aquel tiempo não se cumprisse. no se cumpliera. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Daniel perseverou em oração, Daniel perseveró en oración, mas não qualquer oração. pero no cualquier oración. Não foi isso que Jesus também prometeu para nós. No fue eso también lo que el Señor prometió para Eu nosotros. gostaria de perguntar para vocês. A mí me gustaría preguntarle a ustedes. Jesus fez uma promessa. Jesús hizo una promesa. João 15, verso 7. Juan 15, verso 7. Você lembra o que ele prometeu? ¿Ustedes recuerdan lo que él prometió? Alguém poderia falar em voz alta? ¿Alguien podría hablar en voz alta? Que si nosotros permanecemos en la vid y la palabra permanece en nosotros, podemos orar y pedir y Él va a responder nuestra oración. É isso. Es eso. Se permanecermos nele Si permanecemos en él e as palavras dele permanecerem em nós. y las palabras de él permanecen en nosotros, Você está vendo o que ele está falando? ustedes están viendo lo que él nos Eu está estou sendo hablando. repetitivo, Yo estoy repitiendo eso, porque eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem disso. porque a mí me gustaría que ustedes nunca olviden esto, Porque esse é um princípio que desencadeia a obra de Deus. porque esto es un principio que desencadena la obra de Dios. Permanecermos nele Permanecemos en él e a palavra que ele revela a nós, y la palabra que él revela a a nosotros, palavra das Escrituras. la palabra de las Escrituras. Então nós podemos interceder segundo essa palavra. Entonces nosotros podemos interceder según la palabra. E se pedimos qualquer coisa que quisermos, Y si pedimos cualquier cosa que quisemos, qualquer coisa, cualquier cosa, ele vai nos dar. él nos la va a dar. Alguém poderia perguntar, mas qualquer coisa? Alguien podría preguntar, ¿pero en serio cualquier cosa? Sim, Sí, cualquier cosa. desde que venhamos entender o que ele está falando. Desde que entendamos lo que él nos está hablando. Alguém que é constituído pela palavra de Deus, Esto que fue constituido por la palabra de Dios. alguém, uma pessoa que é Ah, constituída pela alguien palavra. que es constituida por la palabra de Dios. E se Deus revela algo da sua palavra para ele, Y si Dios revela algo de la palabra para esa persona, ele não vai pedir qualquer coisa ao Senhor él no va a pedir cualquier cosa al Señor que estiver indo contra as Escrituras. que estuviera yendo contra las Vocês Escrituras. estão me entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Ele vai nos constituir com seus pensamentos. Él nos va a constituir con sus pensamientos. Isso vai dominar a nossa vida. Y eso va a dominar nuestra vida. E agora nós vamos unir a intercessão Y ahora nosotros vamos a unir la intersección conforme a palavra que ele fala. conforme a la palabra que el Señor nos habla. Uma vez que orarmos segundo a palavra, Una vez que oramos según la palabra, aquela palavra que ele revela, aquella palabra que Él nos revela, vai acontecer o que aconteceu com Daniel. va a suceder lo que sucedió con Daniel. Havia uma batalha espiritual nos céus? Va a haber una batalla espiritual en los cielos. Não, havia, estava acontecendo. Estaba sucediendo una palabra Isso. espiritual en los cielos. Deus enviou seus anjos Dios envió sus ángeles e eles venceram os inimigos. y ellos vencieron los enemigos. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus? ¿Y sabe lo que pasó con el pueblo de Deus Dios? despertou o espírito de Ciro, Dios despertó el espíritu de Ciro, que era o rei da Pérsia, que era el rey de Persa, e falou: vocês podem voltar para Jerusalém. y habló: ustedes pueden volver a Jerusalén, Vocês estão livres. ustedes son libres. E Deus proveu todos os meios Y Dios proveyó todos los medios para que eles pudessem voltar a Jerusalém. para que ellos pudieran volver a Jerusalén. Agora vamos compreender isso que estamos falando Ahora vamos a comprender esto que para estamos o hablando nosso tempo aqui. para nuestro tiempo aquí. São duas coisas que temos em João 15, Son dos cosas que tenemos en Juan 15, entre o versículo 3 e o versículo 7. dentro del versículo 3 y el versículo 7. O versículo 3 nós temos o logo de Deus En el versículo 3 nosotros tenemos el logo de Dios e no versículo 7 o rema de Deus. y en el versículo 7 el rema de Dios. O logo de Deus nos lava, nos limpa. El logo de Dios nos lava, nos Ele limpia. põe ordem em nossa vida. Él pone orden en nuestras vidas. Ele vai cortando, Ele vai- tirando tudo que não agrada a Deus. Él va cortando todo lo que no le agrada a Dios. É a palavra que governa o povo de Deus. Es la palabra que gobierna al pueblo de Dios. Mas o rema de Deus Pero el rema de Dios é aquela palavra viva que o Espírito Santo es revela, aquella palabra que el Espíritu revela, que salta do logos de Deus. que salta del logo de Dios. Essa palavra produz fruto.
Esa palabra produce frutos. Essa palavra desencadeia o poder de Deus. Esa palabra desencadena el poder de Dios. Foi isso que aconteceu na época de Daniel. Fue eso lo que aconteció, lo que pasó en la época de O Daniel. poder de Deus se manifestou ali. El poder de Dios se manifestó allí. Sabe por que não temos poder nesses dias? ¿Sabe por qué nosotros tenemos poder en estos días? Porque não temos poder, Porque no tenemos poder, disculpa. porque às vezes nossa vida não está alinhada com a palavra de Deus Porque algunas veces nuestra vida no está alineada a la palabra de Dios. e nem sabemos o que Ele está revelando. Y no sabemos lo que Dios nos está revelando. Então a nossa oração é superficial. Entonces nuestra oración es superficial. Se perguntarmos a alguns irmãos pelo que vocês estão orando, Si le preguntamos a algunos hermanos por lo que ellos están orando, já esqueceram. ya lo olvidaron. Estão entendendo? ¿Me están entendiendo? Porque a oração da igreja Porque la oración de la iglesia tem que ser um ministério, tiene que ser un ministerio coletivo, un ministerio colectivo, uma responsabilidade espiritual. una responsabilidad espiritual. E nós oramos segundo o que Deus está dirigindo. Y nosotros oramos según lo que Dios está E dirigiendo. não deixamos de orar até que Deus responda. Y no dejamos de orar hasta que Dios responda. Então, essas duas palavras aí em João, Entonces esas dos palabras en Juan, o capítulo 15, en el capítulo são 15, fundamentais para nós. son fundamentales para A nosotros. relação entre o Logos e La, o Rema. la relación entre el Logos y el Rema. Se nós não obedecermos o que o Senhor está falando, Si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos está hablando, nós vamos ficar fora do tempo de Deus, nosotros vamos a quedar fuera del tiempo de Dios. do Kairos de Deus. Do Cairo de Kairos. Dios. Kairos de Dios. Kairos é aquele tempo do momento que Deus está fazendo algo. Kairos es aquel tiempo de que el Señor está haciendo algo. Daniel entendeu que o tempo de Deus chegou. Daniel entendió que el tiempo de Dios llegó. Então ele se levantou e agiu. Entonces él se levantó y trabalhou com Deus. trabajó con Dios. Se a gente não entender o tempo de Deus, Si nosotros no entendemos el tiempo de Dios, vamos ficar perdidos. vamos a quedar perdidos. Você tem um relógio no seu pulso ou um relógio no seu celular. Usted tiene un reloj en su mano o tiene un reloj en su Então, celular. o tempo do seu relógio é diferente do Kairos de Deus. Entonces el tiempo del reloj es diferente al Kairos de Dios. Esse é um tempo cronometrado. Ese es un tiempo cronometrizado. É o Cronos. Agora, o Kairos de Deus não tem a ver com isso. Ahora el Kairos de Dios no tiene que ver con É eso. o tempo de Deus. Es el tiempo de Dios. Vamos imaginar um pé de fruta. Vamos a imaginar Uma planta, um pé que produz fruta. un árbol que produce fruta. Sim. E você tem ali um fruto. Y usted tiene ahí un fruto. Ele está verde. Él está verde. Ele não pode ainda ser. Él não todavía podemos no comer. puede, todavía no lo podemos comer porque no está maduro. Sim. Sí. Então você tem que esperar que ele esteja maduro. Entonces usted tiene que esperar a que él esté maduro. Mesmo que alguém fale, não, já pode comer. Aunque una persona hable que ya lo puede comer, Você tem que esperar. usted tiene que esperar. Mas quando o tempo chega, Pero cuando el tiempo llega, então você tem que tomar aquela fruta entonces usted tiene que tomar aquella fruta e comer. y comer. Então, esse tempo da fruta madura Entonces este tiempo de la fruta madura, é isso que ilustra o Kairos de Deus. es eso lo que ilustra el Kairos de Deus. É quando o fruto está maduro. Es cuando el fruto está maduro. Daniel entendeu que o tempo Kairos chegou. Daniel entendió que el tiempo Kairos llegó. Então ele se levantou, Entonces él se levantó, foi interceder fue a interceder e trabalhar com Deus. y a trabajar con Dios. Como é importante a relação dessas duas passagens de João 15. ¿Cómo es importante la relación de esas dos pasajes en Juan 15? Porque isso é um princípio para todo o povo de Deus, Porque ese es un principio para todo el pueblo de em todo o Dios, tempo, en todos los em tiempos, toda a obra de Deus. en toda la obra de Dios. Estávamos falando de Atos 2. Cuando estábamos hablando de Hechos 2, Isso aconteceu também. eso también pasó. Pedro falou. Pedro habló. Isso que está acontecendo Esto que estaba pasando é o que foi profetizado pelo profeta Joel. fue lo que fue profetizado por el profeta Joel. Lá era Logos, Allá era Logos, mas um dia se tornou um Rema. pero un día se convirtió en el Rema. Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, Entonces el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés porque chegou o Kairos de Deus. porque llegó el Kairos de Deus. Então ali desencadeou o poder de Deus. Entonces allí se desencadenó el poder de Dios. Vocês estão entendendo? Ustedes me están Como entendiendo. Daniel estava orando,
Como Daniel estaba orando, os discípulos também estavam orando. los discípulos también estaban Pelo orando. menos 120 discípulos Por lo menos 120 discípulos estavam orando no cenáculo, estaban orando numa casa, en una casa. assim como Daniel estava orando. Así como Daniel también estaba E eles orando. entraram no tempo de Deus, Y ellos entraron en el templo, no tempo, en el maior tiempo de de Deus. Dios. E o Espírito Santo foi derramado. Y el Espíritu Santo fue derramado. Agora Pedro se levanta, Ahora Pedro se levanta cheio de ousadia. lleno de osadía. Antes ele estava com medo, Antes él estaba con miedo, mas uma vez que ele entrou no tempo de Deus, pero una vez que él entró en el tiempo de e o Dios poder de Deus veio sobre eles, y el poder de Dios vino sobre eles se ellos, levantaram cheios de autoridade. ellos se levantaron llenos de autoridad. Vocês estão acompanhando esse pensamento? Ustedes están acompañando este Eles pensamiento. agora não tinham mais medo. Ellos ahora ya no tenían más miedo. E a pregação de Pedro Y la prédica de Pedro levou 3.000 almas a se converter. llevó 3.000 almas a convertirse, Porque eles entraram no tempo de Deus. porque ellos entraron en el tiempo de Dios. Agora eles conheceram o Kairos de Deus. Ahora ellos conocieron el Kairos de Dios. Que coisa maravilhosa isso. Qué cosa maravillosa Essa esta. relação entre o Logos e o Rema. Esta relación entre el Logos y el Rema. Então a igreja passou a perseverar Entonces la iglesia pasó a perseverar na doutrina dos apóstolos. en la doctrina de los Agora, o apóstoles. que era a doutrina dos apóstolos? Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? É esse espírito da palavra Es ese espíritu de la palabra que une o Logos que une el Logos com o Rema. con el Rema. Eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando. Eu soube que vocês estão estudando o Evangelho de Lucas Yo sé que ustedes están estudiando el Evangelio de e Lucas. já vão muitas lições. Ya van muchas lecciones. Então vocês devem lembrar Entonces ustedes deben que recordar Lucas fala constantemente que Lucas habla constantemente essa passagem assim, para que se cumprisse o que estava escrito. para que se cumpla lo que está escrito. E isso aconteceu Y eso pasó porque estava escrito. porque estaba escrito. Para se cumprir o que estava escrito. Para que se cumpliera lo que estaba O que escrito. estava escrito é o Logos, Lo que estaba escrito es el Logos. é a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. Mas isso que está cumprindo Pero eso lo que se está é o cumpliendo Rema. es el Rema. Então as coisas estão acontecendo. Entonces las cosas están pasando. Porque uniu o Kairos de Deus, Porque uniu o tempo de Deus unió el tiempo de Dios com o nosso tempo. con nuestro tiempo. A palavra escrita La palabra e a escrita palavra revelada. y la palabra revelada. Isaías falou que a virgem daria um filho. Isaías habló que A virgem, a moça. a la virgem. Virgen daría un hijo. E um dia, Y un día um anjo veio até a virgem, un Maria, un ángel vino hasta la Virgen que es María e falou para ela y habló para ella de que agora ela daria um filho. que ahora ella iba a dar un hijo. E disse: bendito o fruto do seu ventre. Y el hijo bendito el fruto de su vientre. Isabel falou para ela, né? Isabel falou para Isabel habló para María. Mas o anjo trouxe o rema de Deus. Pero el ángel trajo el rema de Dios. Aquilo que foi profetizado por Isaías, Aquello que fue profetizado por Isaías agora se cumpriu em Maria. ahora se cumplió en María. O que era uma escritura Lo que era una escritura se tornou um fato. se convirtió en un hecho. Estão entendendo? ¿Están entendiendo? Antes era o Logos. Antes era el Logos. Continua sendo Logos. Continúa siendo el Mas Logos, se cumpriu como um rema. pero se cumplió como el E rema. agora você tem muito fruto. Y ahora usted tiene mucho fruto. Estão me acompanhando? ¿Están acompañándome? Então, quando nós ligamos o Evangelho de João, Entonces, cuando nosotros conectamos el Evangelio de Juan, 15, capítulo 15, versículo 3 e o versículo 7, versículo 3 al versículo 7, nós temos essa relação. nosotros tenemos esa E relación uma igreja para ser frutífera, de una iglesia para ser fructífera. para uma igreja ser frutífera, Para una iglesia ser ela fructífera, precisa conhecer esses dois aspectos da palavra de Deus. ella necesita conocer estos dos aspectos de la palabra de Dios. Às vezes nós temos uma igreja local Algunas veces nosotros tenemos una iglesia local cheio do conhecimento da palavra. llena del conocimiento de la palabra. Isso é muito bom, Eso es muy bueno, mas não está frutificando. pero no está dando fruto. Já há muitos anos são só eles mesmos
As mesmas pessoas. Ya hace muchos años ellos son las mismas personas. Estão estudando sempre os mesmos assuntos. Están estudiando siempre los mismos Os mesmos assuntos. asuntos. Qual é o problema aí? ¿Cuál es el problema ahí? Falta o kairos. Falta el carois. Falta entrar no espírito da palavra. Falta entrar en el espíritu de la palabra. Falta compreender o que o Espírito está dizendo às igrejas. Falta comprender lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Você lembra que Jesus falou isso? ¿Ustedes recuerdan que Jesús habló esto? Quem tem ouvido para ouvir, ¿Quién tiene oído para escuchar? ouça Escuche o que o Espírito diz às igrejas. lo que el Espíritu dice a las E o que o iglesias. Espírito diz às igrejas? ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? O rema de Deus, El rema de Dios, o kairos de Deus, el kairos de Deus, chamando a igreja para entrar no tempo de Deus. llamando a la iglesia para el tiempo de Vocês Dios. estão entendendo? ¿Ustedes me están Se nós não entendiendo? ouvirmos o rema de Deus, Si nosotros no escuchamos el rema de a Dios, obra de Deus vai seguir adiante la obra de Dios va a seguir adelante e nós vamos ficar para trás, y nosotros vamos a quedar atrás, cheio de folhas, llenos de hojas, mas sem fruto. pero sin frutos. Estão me acompanhando? ¿Ustedes están Vocês estão acompañándome? entendendo essa relação do verso 3 e o verso 7? ¿Están entendiendo la relación entre el verso 3 y el verso 7? Quando ele fala a palavra no verso 3, Cuando él habla la palabra en el verso 3, ele está dizendo que ela vai nos limpar. él está diciendo que ella nos va a limpiar. Mas quando ele usa a palavra no verso 7, Pero cuando él usa palabra en el verso 7, ele está dizendo que se nós pedirmos qualquer coisa, él está diciéndonos que si pedimos cualquier cosa, ele vai ouvir e vai responder. él va a escucharnos y nos va a Porque responder. nós entramos nessa relação equilibrada Porque nosotros entramos en esa relación equilibrada entre as Escrituras entre las escrituras e a vontade de Deus para o nosso tempo, y la voluntad de Dios para nuestro tiempo, para cada assembleia local. para cada iglesia local. Por isso que a liderança da igreja local, Por eso es que la lideranza de la iglesia o local, liderazgo da el igreja, liderazgo de la iglesia tem local, que ser espiritual. tiene que ser espiritual. Tem que ser homens da palavra. Tienen que ser hombres de la palabra. Tem que ser homens que cavam a palavra de Deus, Tienen que ser hombres que escudriñen la palabra de para Dios, poder entrar no espírito da palavra, para poder entrar en el espíritu de la para palabra, as coisas não serem mecânicas, para que las cosas no sean mas mecánicas, sejam cheias do Espírito Santo. pero que sean llenas del Espíritu Santo. Vamos ver exemplo de resposta de oração. Vamos a ver un ejemplo de respuesta de A oración, oração da igreja, la oración de la iglesia, porque eles entraram no tempo da palavra. porque ellos entraron en el tiempo de la Em palabra. Atos capítulo 4, En Hechos capítulo 4, Pedro e João estavam pregando a palavra no templo, Pedro y Juan estaban predicando la palabra en el templo, foram presos fueron presos e depois estiveram diante do Sinédrio, y después estuvieron delante del Sanedrín. Sim. Sí. E eles foram muito ameaçados a não pregar mais. Y ellos Foram ameaçados. y a ellos los amenazaron para que no predicaran más. Mas eles, cheios do Espírito Santo, Pero ellos estaban llenos del Espíritu eles Santo. falaram: importa mais obedecer a Deus, Ellos hablaron y nos importa más obedecer el Espíritu de Dios a Deus do que os homens. a Dios que a los hombres. Eles não temeram morrer. Ellos no tenían miedo de morir. Então, quando eles foram soltos, Entonces cuando los soltaron, eles passaram a orar. ellos continuaron a orar. No versículo 23 do capítulo 4, En el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, nós podemos ler: nosotros podemos leer: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. pode seguir. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque Pode continuar. porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok. Presta atenção nesse texto. Presta atención en este texto. Eles estão orando conforme as Escrituras. Ellos están orando conforme a las Escrituras. Eles são constituídos pelas Escrituras. Ellos están siendo constituidos por las Escrituras. Os pensamentos deles estão cheios do Logos. Los pensamientos de ellos están llenos de logos. E agora, quando eles estão orando, Y ahora cuando ellos están orando, eles estão relacionando ellos están relacionando o que as Escrituras falaram lo que las Escrituras hablaban e o que estava acontecendo. y lo que estaba pasando. Estão vendo isso? ¿Están viendo esto? Então eles ligaram o Logos Entonces ellos conectaron el logos com o Rema. con el rema. E agora eles estão orando a Deus. Y ahora ellos están orando a E Dios. se cumpriu João 15, verso 7. Y se cumplió Juan 15, verso 7. Se permanecerdes em mim Si permanecieras en mí e as minhas palavras permanecerem em vocês, y mis palabras permanecieran en ustedes, pedirão tudo o que quiserem pedirán todo lo que quisieran e vos serão feito. y esto será hecho. E eles oraram. Y ellos oraron. Agora olha o que eles pediram. Ahora miremos lo que ellos Eles não pidieron. falaram assim: "Ah, Senhor, Ellos no hablaron así, ay Señor, nos guarda do sofrimento, guárdanos del guarda a sufrimiento, nossa casa, guarda nuestra casa, nossos filhos, nuestros hijos, nossos cachorros e No- gatos, nuestras mascotas, abençoa o nosso trabalho, Eh, nossa empresa, bendice nuestro trabajo, nuestra empresa, prospere nosso dinheiro, prospera nuestras finanzas, guarda-nos da perseguição." guárdanos de la persecución. Não, eles não estão Sí. orando assim. Ellos no están orando así. Eles estão muito seguros da vontade de Deus. Ellos están muy seguros de la voluntad de Dios. Eles são varas que estão produzindo frutos. Ellos son pámpanos que están produciendo Eles frutos. sabiam que Deus protegia Ellos sabían que Dios protegía para eles produzirem frutos. para que ellos producieran frutos. Eles não viviam para serem poupados, Ellos no para serem guardados. vivían para ser guardados de sí mismos. É Ellos, bem ellos- diferente de nós. es bien diferente de É nosotros. muito diferente das nossas orações. Es muy diferente de nuestras Vocês estão oraciones. entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Olha aqui o final da oração deles. Mira el final de la oración de ellos. Versículo 29. Versículo 29. Agora, Senhor, Ahora, Señor, olha para as ameaças deles mira sus amenazas e conceda aos teus servos y concede a tus siervos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. que con todo denuedo hablen tu palabra. Com toda ousadia. Aí fala. Sí. Vocês estão entendendo? Ustedes Eles estão están orando: "Ah, entendiendo. Senhor, olha a ameaça deles. Ellos no están orando, ay Señor, mira la amenaza de ellos. Então nos guarda. Entonces, por favor, nos guarda. Envia os teus anjos para nos guardar." Envía a tus ángeles para guardarnos. Não. No. Eles eram aqueles que o Senhor falou Ellos eran aquellos que el Señor habló no início do livro de Atos: en el inicio del libro de Hechos. "Permaneça em Jerusalém, Permanece en Jerusalén até que do alto venha sobre vocês, hasta que do alto do de céu, lo alto del cielo venha o poder de Deus sobre vocês. venga el poder de Dios sobre Vocês ustedes. sejam revestidos de poder." Ustedes sean revestidos del poder de Dios. E aquela palavra poder no grego Y aquella palabra poder en el griego é dínamos, es dínamos, como uma dinamite. como una dinamita. Se alguém hoje acender uma dinamite aqui no salão Si alguien prende una dinamita aquí en el salón, e acender ela, sí, y encende ella. vocês continuariam sentados? ¿Ustedes continuarían sentados? Então, foi isso que o Senhor fez com o derramamento do Espírito Santo. Fue eso lo que el Señor hizo con el derramamiento del Espíritu Ele Santo. lançou uma bomba em Jerusalém. Él lanzó una bomba en Jerusalén. Os cristãos eram cheios do Espírito Santo. Los cristianos eran llenos del Espíritu Eles não tinham Santo. medo Ellos no tenían nem miedo dos leões, ni de los leones, nem de perseguição, ni de la persecución, nem de nada. ni de nada. E disse: "Vocês vão ser cheios do poder Y si ustedes van a ser llenos del e poder vão se tornar minhas testemunhas." y se van a convertir en mis testimonios, Testigos. testigos. Em Jerusalém, En Jerusalén, Judéia, Judá, Judea, em Samaria en Samaria e até os confins da terra. y hasta en los confines de la tierra. E os confins da terra era Roma, Y los confines de la tierra era Roma, onde tinha a ira de Nero, donde estaba emperador. la ira del emperador que mataria os cristãos. que iba a matar a los Eles cristianos. não tinham medo. Y ellos no tenían miedo. Mas a palavra testemunhas
Pero la palabra testigos, que eles seriam, que ellos iban a ser, no original significa mártires. en la palabra original significa mártires. Ou seja, eles morreriam pelo Senhor. Es decir, ellos iban a morir por el Señor. Primeiro morreriam para eles mesmos. Primero iban a morir por ellos, para ellos mismos. Eles não viveriam mais para si. Ellos no iban a vivir más para sí Então, se mismos. dia eles morressem pelo Evangelho, Entonces, si un día ellos murieran por el Evangelio, não teria problema, no iban a tener problema, porque eles já estavam mortos. porque ellos ya estaban muertos. E o poder que eles tinham Y el poder que ellos tenían também era um poder para morrer. también era poder para morir. Não é só um poder para pregar, No es solo un poder para predicar, mas é um poder para não viver para si, más es un poder para no vivir para sí mas mismos, viver para o Senhor. pero sí para vivir para el Por Señor. isso ele está falando, olhe para as suas ameaças Por eso Él está hablando, miren hacia las e amenazas conceda aos seus servos y conceda a tus siervos que anuncia a tua palavra com toda a ousadia. que ansían tu palabra con todo denuedo. Que coisa maravilhosa, não? Qué cosa maravillosa. Então eles estão pedindo ao Senhor. Entonces ellos le están pidiendo al Señor. E eles são ousados, eles são homens de fé. Y ellos son hombres de fe. E eles continuam orando. Y ellos continuaron orando. Enquanto estende a tua mão. Mientras tú extiendas tu mano. Vocês estão vendo o que eles estão falando? ¿Ustedes están viendo lo que ellos están hablando? Eles acreditam que o Senhor Jesus está no trono. Ellos creen que el Señor Jesús está en el trono, Que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. que Él resucitó y subió a los cielos. Mas eles também acreditam que o Senhor habita neles. Pero ellos también creen que el Señor habita entre ellos. E às vezes a nossa teologia está fraca. Y hay veces nuestra teología está débil, Porque nós pregamos direitinho que o Senhor está no trono. porque nosotros predicamos derecho, Sim. que el Señor está en el trono, Mas nós somos incrédulos e não cremos que Ele está conosco. pero nosotros no creemos y somos incrédulos y no creemos que el Señor está con nosotros. Eles criam, Ellos sí lo creían, porque eles uniram o Logos com o Rema, porque ellos unieron el logos con el rema, a terra com os céus. la tierra con los cielos, E o Senhor estava andando entre eles. y el Señor estaba andando entre ellos. Então Ele fala, estende as tuas mãos Entonces ellos hablan, extiende tus manos para fazer curas, para hacer curas, sinais e prodígios. señales de E prodígio, versículo 30, señales y prodigios, por meio do nome de teu santo servo Jesus. mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que coisa maravilhosa, não? Lembra que eu falei aos varões? ¿Recuerdan lo que yo le hablé a los hombres? Que muitos falam, por que não temos sinais e maravilhas hoje? Que muchos hablan, ¿por qué no tenemos señales de maravillas hoy? É por causa disso. Es por causa de esto. Quando saímos para pregar o Evangelho, Cuando salimos a predicar el Evangelio, porque estamos debaixo da direção de Deus, porque estamos debajo de la dirección de Dios, da palavra de Deus, la palabra de e Dios, cheios do Espírito Santo, y llenos del Espíritu Santo, então nós temos a mão de Deus conosco. entonces nosotros tenemos la mano del Señor Então Ele con vai operar os nosotros. milagres e os sinais. Entonces Él va a operar los milagros Ele y las não señales. mudou. Él no cambió. O problema é que nós queremos só o Logos El problema es que nosotros solo queremos el logos e não queremos ser aquelas varas que produzam frutos. y no queremos ser aquellos pámpanos que producen frutos. Às vezes não queremos trabalhar para Deus. Algunas veces no queremos trabajar para Nós Dios. queremos ser protegidos por Deus. Nosotros queremos ser protegidos por Dios. Que problema que é isso, irmão? ¿Qué problema que es esto, O Senhor te deu hermanos? uma família, Dios te dio una familia, uma casa, una casa, trabalho, trabajo, dinheiro, dinero, saúde. salud. Para quê? ¿Para qué? Para você viver para você? ¿Para usted vivir para sí mismo? Então isso é apostasia. Esto es apostasía. O Senhor nos deu tudo isso El Señor nos dio todo esto e nos protege y Él nos protege para sermos varas que produzam fruto. para ser pámpanos que produzcan fruto. O dinheiro não é só para a gente cuidar de nós, El dinero no es solamente para cuidar de nosotros mas é para a gente mismos. ser mordomos na casa de Deus. El dinero es para ser mayordomos en la casa de E Dios. quanto mais fiéis formos com o que Ele nos deu, Y mientras más fieles seamos con lo que el Señor nos dio, mais vamos frutificar no Senhor. más fruto vamos a dar en el Señor. Então eles aqui estão orando. Entonces aquí ellos están orando. Agora olha o versículo 31. Ahora miremos el versículo 31. Tendo eles orado, Cuando hubieron orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. el lugar en el que estaban congregados tembló. Eles não dormiam igual a gente dorme nas reuniões às vezes.
Ellos no dormían como nosotros dormimos hay veces en las reuniones. O lugar estava cheio do poder de Deus. El lugar estaba lleno del poder de Dios. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Não Santo. apenas Pedro e João. No solamente Pedro y Juan. Todos foram cheios do Espírito. Todos fueron llenos del Espíritu Como Santo. devemos desejar isso hoje? ¿Cómo deberíamos desear eso hoy, Que hermanos? todos sejam cheios do Espírito Que Santo. todos seamos llenos del Espíritu Santo. E com ousadia Y con osadía anunciavam a palavra de Deus. anunciaban la palabra de Dios. Aqui está o cumprimento de João 15, verso 7. Aquí está como el enlace de Juan João 15, verso 7. 15, verso Se 7. cumpriu Se cumplió com essa oração deles. con esta oración de ellos. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Oh, hermanos, como esto es maravilloso. Que o Senhor nos ajude a relacionar essas duas coisas. Que el Señor nos ayude a relacionar estas dos Vamos cosas. voltar de novo a João 15 Vamos a volver de nuevo a Juan 15 para a gente terminar. para terminar. João 15, verso 3. Juan 15, verso 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 7. Versículo 7. Se permanecerem em mim Si permanecéis en mí e as minhas palavras permanecerem em vocês, y mis palabras permanecen en vosotros, pedirão o que quiserem pedid todo lo que queréis e lhes será feito. y os será hecho. Vamos ler ainda o verso 8. Vamos a ver el verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, En esto es glorificado mi Padre, que vocês deem muito fruto, en que llevéis mucho fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. y así y seáis así mis discípulos. Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Que el Señor nos ayude a comprender estas Esse cosas. capítulo 15 é muito rico. Este capítulo 15 es muy rico. Como eu disse na primeira mensagem, Como yo dije en el primer como mensaje, tentar ver o universo de cómo intentar ver el universo pelo buraco da así, por fechadura. el hueco de la cerradura. Você vai ver só um pouco. Usted solo va a ver un poco. Ou é como entrar no guarda-roupa de Nárnia, Es como entrar en el closet de Narnia, que C.S. Lewis escreveu. que C.W. Lewis escribió. E sim, é um mundo maravilhoso. Es un mundo maravilloso, Mas às vezes estamos só contemplando de longe. pero algunas veces solo estamos contemplando de lejos. Que o Senhor nos ajude a nos aprofundar no Logos, Que el Señor nos ayude a profundizar en el Logos, orando para que o rema salte para nós para que el rema salte para das nosotros Escrituras. de las Escrituras E assim possamos misturar, y así podamos mesclar oración com a palavra de Deus, con la palabra de Dios, a palavra revelada. la palabra revelada. Que possamos orar para estarmos no Kairos de Deus. Que podamos orar para estar en el Kairos de Dios E possamos ter um ministério de oração da igreja y podamos tener un ministerio de oración de la iglesia com fé, con fe, para que Deus avance a sua obra hoje por meio de nós. para que Dios avance su obra por medio de E nosotros que possamos produzir muitos frutos. y que podamos producir muchos frutos. Vamos orar ao Senhor. Vamos a orar al Señor.